A disputa dentro do campo bolsonarista ganhou uma dimensão que pode ter consequências muito maiores do que uma simples divergência entre aliados. De um lado, Flávio Bolsonaro tenta consolidar sua candidatura e manter unido um grupo político que ainda carrega o peso do sobrenome Bolsonaro. Do outro, nomes como Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas aparecem cada vez mais envolvidos em movimentos que revelam interesses diferentes para o futuro da direita brasileira. E é justamente aí que essa história começa a ficar ainda mais delicada. Enquanto a campanha de Flávio enfrenta cobranças públicas relacionadas ao chamado caso Dark Horse, novas críticas surgem dentro da própria direita, atingindo antigos aliados. Entre os questionamentos está uma promessa atribuída a Flávio Bolsonaro de apresentar, em determinado prazo, uma prestação de contas relacionada aos gastos de um filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo a narrativa apresentada no material de referência, o prazo teria passado sem que essa prestação de contas fosse apresentada da forma esperada por seus críticos, alimentando nas redes sociais expressões como 100 dias sem resposta. É importante deixar claro que essas cobranças e acusações fazem parte de uma disputa política e não devem ser tratadas como prova definitiva de irregularidade. O episódio, porém, ganhou força suficiente para provocar uma reação no campo bolsonarista. E a reação não teria sido apenas contra adversários tradicionais, mas contra integrantes do próprio grupo. Michele Bolsonaro passou a receber ataques de setores da direita, enquanto Nicolas Ferreira também virou alvo de críticas. Ao mesmo tempo, Tarcísio de Freitas passou a ser citado em discussões sobre uma suposta distância estratégica em relação à candidatura de Flávio. O que antes parecia uma disputa concentrada entre esquerda e direita começa, portanto, a assumir outro formato. Uma briga interna pelo controle político do eleitorado conservador. Se você quer acompanhar esse cenário de perto, deixe o like, inscreva-se no canal e comente de qual cidade e estado está assistindo. Mas o conflito fica ainda mais interessante quando entram em cena as eleições para o Senado no Distrito Federal. E o espaço ocupado por Michele Bolsonaro. A disputa dentro do campo bolsonarista ganhou uma dimensão que pode ter consequências muito maiores do que uma simples divergência entre aliados. De um lado, Flávio Bolsonaro tenta consolidar sua candidatura e manter unido um grupo político que ainda carrega o peso do sobrenome Bolsonaro. Do outro, nomes como Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e Tarcísio de Freitas aparecem cada vez mais envolvidos em movimentos que revelam interesses diferentes para o futuro da direita brasileira. E é justamente aí que essa história começa a ficar ainda mais delicada. Enquanto a campanha de Flávio enfrenta cobranças públicas relacionadas ao chamado caso Dark Horse, novas críticas surgem dentro da própria direita, atingindo antigos aliados. Entre os questionamentos está uma promessa atribuída a Flávio Bolsonaro de apresentar, em determinado prazo, uma prestação de contas relacionada aos gastos de um filme sobre Jair Bolsonaro. Segundo a narrativa apresentada no material de referência, o prazo teria passado sem que essa prestação de contas fosse apresentada da forma esperada por seus críticos, alimentando nas redes sociais expressões como 100 dias sem resposta. É importante deixar claro que essas cobranças e acusações fazem parte de uma disputa política e não devem ser tratadas como prova definitiva de irregularidade. O episódio, porém, ganhou força suficiente para provocar uma reação no campo bolsonarista. E a reação não teria sido apenas contra adversários tradicionais, mas contra integrantes do próprio grupo. Michele Bolsonaro passou a receber ataques de setores da direita, enquanto Nicolas Ferreira também virou alvo de críticas. Ao mesmo tempo, Tarcísio de Freitas passou a ser citado em discussões sobre uma suposta distância estratégica em relação à candidatura de Flávio. O que antes parecia uma disputa concentrada entre esquerda e direita começa, portanto,
a assumir outro formato. Uma briga interna pelo controle político do eleitorado conservador. Se você quer acompanhar esse cenário de perto, deixe o like, inscreva-se no canal e comente de qual cidade e estado está assistindo. Mas o conflito fica ainda mais interessante quando entram em cena as eleições para o Senado no Distrito Federal e o espaço ocupado por Michele Bolsonaro, a dificuldade de reunir ao seu redor todos os setores da direita. O material de referência cita a ausência de determinados aliados em um evento realizado em Maceió e destaca a falta de nomes como JHC e Arthur Lira naquele momento. Também menciona que Alfredo Gaspar esteve associado ao evento, mas que sua presença não teria o mesmo peso político dos aliados mais conhecidos. Paralelamente, surgiram informações sobre uma suposta distância estratégica de Tarcísio de Freitas em relação a Flávio Bolsonaro. Segundo a narrativa apresentada, Tarcísio estaria evitando aparecer ao lado de Flávio em determinadas ocasiões e mantendo uma postura mais reservada. Também foi mencionada a existência de uma suposta proposta de acordo envolvendo um único mandato para Flávio, com a possibilidade de Tarcísio disputar a presidência posteriormente. Flávio teria negado que esse pacto tivesse sido feito, enquanto informações divulgadas por seus assessores foram apresentadas como confirmação de que a proposta teria sido discutida. Como existem versões diferentes sobre esse episódio, o mais responsável é tratá-lo como uma controvérsia política ainda marcada por interpretações distintas. O cenário eleitoral ajuda a explicar por que essa disputa é tão sensível. Para Tarcísio, Michele ou outros nomes da direita, uma eventual vitória de Flávio pode alterar completamente seus próprios projetos futuros. Para Flávio, por outro lado, qualquer demonstração pública de afastamento de aliados importantes representa uma dificuldade adicional na tentativa de construir uma candidatura nacional. E enquanto essas disputas avançam, o caso Dark Horse acrescenta uma dimensão institucional ao cenário. O material afirma que a Polícia Civil de São Paulo teria compartilhado informações com a Polícia Federal, incluindo dados relacionados a uma investigação envolvendo a produtora Carina Gama e uma organização não governamental citada na narrativa. Também são mencionados recursos provenientes de diferentes fontes e a necessidade de investigação sobre determinadas transferências. Nada disso deve ser apresentado como condenação ou prova definitiva contra pessoas citadas. São elementos de uma apuração que, segundo o material, ainda precisa esclarecer responsabilidades e circunstâncias. Se essa informação ajuda você a entender melhor o cenário, deixe seu like, inscreva-se no canal e participe da discussão nos comentários, dizendo de qual cidade e estado está acompanhando. No fim das contas, o que essa sequência de acontecimentos revela é uma disputa muito mais ampla pelo futuro político da direita brasileira. Flávio Bolsonaro precisa lidar simultaneamente com cobranças sobre o caso Dark Horse, com a necessidade de ampliar alianças e com uma fragmentação cada vez mais visível entre diferentes grupos do bolsonarismo. Michele Bolsonaro enfrenta críticas de setores que anteriormente orbitavam o mesmo campo político. Nicolas Ferreira se transforma em uma referência eleitoral própria, especialmente entre candidatos que enxergam no seu alcance digital uma ferramenta poderosa de campanha. Tarcísio de Freitas, por sua vez, aparece como uma peça estratégica para qualquer discussão sobre o futuro da direita e da sucessão presidencial. E talvez a pergunta central seja justamente esta: estamos diante apenas de uma disputa eleitoral momentânea ou de uma transformação mais profunda dentro do campo conservador? A resposta ainda não está definida. O que existe neste momento são movimentos, declarações, pesquisas, aproximações, afastamentos e disputas que precisam ser observados com cuidado. As críticas relacionadas ao filme e aos recursos mencionados no material
também precisam continuar sendo tratadas como questões que dependem de esclarecimento e investigação, sem transformar acusações em fatos comprovados. Da mesma maneira, pesquisas eleitorais representam um retrato de determinado momento e podem mudar conforme a campanha avance. O aspecto mais significativo, portanto, não é escolher antecipadamente quem vencerá essa disputa, mas perceber que o eleitorado da direita não necessariamente funciona mais sob uma única liderança. As redes sociais criaram novas referências, os interesses eleitorais se multiplicaram, e antigos aliados podem ter projetos próprios para os próximos ciclos. Enquanto isso, a candidatura de Flávio Bolsonaro terá de enfrentar justamente esse desafio: convencer diferentes setores de que existe espaço para uma liderança comum. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e conte nos comentários de qual cidade e estado está acompanhando essa disputa. Obrigado pela audiência e por fazer parte do Bastidor Brasileiro. Continue acompanhando os próximos vídeos, porque o cenário político ainda pode apresentar novos movimentos e detalhes importantes. Um forte abraço e fica com Deus.